que vai ser apresentada pelo professor mestre Dimas Morgan, e a quarta live, atividades motoras adaptadas para crianças com autismo, desenvolvido pela professora Tatiana Damasco. Então, na noite de hoje, nós contamos aqui com o professor Dr. Humberto Jefferson de Medeiros. Opa, ele deu um tilt aqui. Pode falar. Não, é que trancou aqui a minha internet um pouquinho. Então, o professor Dr. Humberto Jefferson tem a graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele concluiu seu curso de mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de Ciências do Movimento Humano, e o seu doutorado foi em Ciências da Saúde pela UFRN. Como professor, ele atuou na Secretaria Municipal de Natal, tendo sido subcoordenador de Educação Física do município, e em algumas escolas da rede privada, né, como o Colégio das Neves, Colégio Maristela e Colégio Executivo de Ponta Negra. O professor Humberto, ele iniciou sua carreira na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em 2002, onde ele exerceu diversas atividades administrativas, entre elas a chefia do departamento por 2 gestões e a direção da Faculdade de Educação Física, também com 2 gestões, sendo que no mês de junho de 2020 ele recebeu a notícia de sua aposentadoria. Então, mesmo aposentado, ele contribui com as atividades, né, que nós desenvolvemos, e aqui hoje ele está presente para conversar com vocês. Então, falando um pouquinho do porquê da gente fazer essa live, na verdade, a Faculdade de Educação Física, ela sempre teve uma característica extensionista, onde vários professores desenvolviam seus projetos de extensão. E, diante de tantas demandas de projetos, nós sentimos a necessidade de organizar os espaços físicos, os horários, o corpo docente, e criamos, em 2014, o Núcleo de Atividades Físicas, Esporte e Lazer, que a gente chama de NAFEL. Então, o NAFEL é o responsável pela administração e divulgação dos projetos de extensão da FAEF. Então, entre os inúmeros projetos, o Laboratório de Alfabetização Motora, ele foi sempre coordenado pelo professor Dr. Humberto Jefferson, e é sobre o trabalho desenvolvido com seus alunos de mestrado, de graduação, seus colegas, é que vocês irão escutar nessas 4 lives que acontecerão todas as segundas-feiras. Então, eu quero agradecer ao professor Humberto pela disposição em estar aqui conversando conosco, e eu passo a palavra para ele, para que ele comece, então, a falar o que é essa palavra alfabetização motora. Por que essa palavra? Como foi que surgiu essa palavra? Professor Humberto, seu áudio está desligado. Está desligado, professor. Pronto, obrigado. Tá bom agora? Tá bom, Ok, Rafa? professor. Ok. Bom, agradecer a participação e as palavras aí da professora Irani. Lembrando que essa live ela já estava programada, porque eu tinha dado a entrada na minha aposentadoria e não sabia quando ia sair, né? Então, isso aí foi programado há um tempo e nós vamos tentar conversar um pouco aqui hoje com vocês desse projeto que foi criado aí dentro da UERN, com participação nas outras lives de alunos que participaram desse projeto e fizeram mestrado comigo lá no Programa de Saúde e Sociedade,
dando continuidade, onde a professora Rafaela agora, que está no departamento, vai me substituir dentro desse projeto, contando com o apoio dessas pessoas que sempre colaboraram dentro do departamento. Então, a primeira questão que a professora Irani me pergunta é sobre a alfabetização motora. Essa alfabetização motora, ao longo dessa minha fala, vocês vão prestar atenção, que é um conceito criado pelo professor Rui Krebs. Eu acredito que em 2000 eu fiz o mestrado com ele, mas eu já ouvia falar desse conceito de alfabetização motora, onde ele fez um paralelo da letramento e escrita da criança, para ser alfabetizada na leitura e na escrita, com um paralelo também do movimento motor. A criança precisa ser alfabetizada também para chegar a um determinado nível de amadurecimento das suas habilidades ou dos seus padrões. Então, a relação é essa, de alfabetizar o movimento, porque também existe uma alfabetização motora. Mas, para chegar nesse conceito, eu gostaria de fazer um pouco da minha trajetória enquanto estudante, enquanto profissional, professor da UERN, que minha vida foi sempre voltada ao esporte. Por muito tempo eu pratiquei handebol, fui técnico de handebol, mas fiz uma especialização em 89, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi quando eu conheci o professor Rui. Na época, nas disciplinas do curso de Educação Física, não existia nem desenvolvimento, nem aprendizagem, nem metodologia da pesquisa. E eu tive a oportunidade de ter essa disciplina na primeira especialização que eu fiz em Santa Maria. E também tive a oportunidade de ter, como professor de desenvolvimento e aprendizagem, o professor Rui Krebs. O professor Rui já tinha uma longa amizade, porque tinha sido colega de faculdade, tinha sido professor da professora Irani, e a nossa amizade ficou mais forte, mais consolidada. Eu volto para Natal, trabalho nesses locais aí onde Irani colocou, e em 2000 eu me preparo para ir fazer o mestrado com o professor Rui, que já estava aposentado da Universidade de Santa Maria, e tinha ido trabalhar na UDESC, na Estadual de Santa Catarina. E foi interessante que o professor Rui, ele, quando eu disse, professor, eu acho tão legal quem fala da palestra, eu tinha vontade de voltar aos meus estudos. Nessa época eu tinha uma academia de musculação e ginástica em Natal. E o professor Rui disse, primeiro passo, fazer outra especialização para melhorar um pouquinho para vir para o mestrado. Isso é importante que eu diga, principalmente para os meus alunos, porque às vezes a gente termina uma graduação e a gente já quer entrar no mestrado, a gente já quer entrar no doutorado, né? Então, olha que eu tinha uma especialização num dos melhores centros na época do Brasil, a Universidade de Santa Maria, mas depois de 10 anos era claro que eu tinha que fazer uma atualização, e ele me indicou para eu fazer uma especialização em Natal, que eu fiz, que o coordenou foi o professor José Pereira de Mello, da Federal. Então, terminando essa especialização, foi um momento que eu estudei, voltei a estudar, tive a orientação da professora Vera Rocha, que também foi aluna do professor Rui, e me preparo para esses 2 anos em Florianópolis. Esses 2 anos, já casado com Irani, já com os filhos, foi um momento bem difícil para toda a nossa família, porque foram 2 anos eu em Florianópolis, eu ia, voltava, tal, né, aquela coisa toda. Por outro lado, foi muito bom, porque eu fiquei só lá em Santa Maria, ou em Florianópolis, e eu tive que me dedicar bastante para preencher meu tempo aos estudos. Então, eu coordenava um laboratório, como sendo aluno do mestrado, gozava da liberdade do professor Rui, e também várias coisas ele foi me ensinando na vida, não só a nível acadêmico. Uma coisa muito interessante que eu achava nele é que ele não confundia estudo com festas, brincadeiras e as amizades. Nós só falávamos de estudo na faculdade. Se fosse um jantar na casa dele, ou se o grupo saísse para um restaurante, nós não tínhamos liberdade de falar sobre estudo.
Então, isso foi um aprendizado grande, porque a gente começa a valorizar o tempo e as funções de tudo que a gente tem na vida. Hora de estudar é hora de estudar, lazer é lazer, e você começa a se organizar. E o mestrado, ele é um momento de crescimento da pessoa, de amadurecimento. Ao mesmo tempo que eu fazia esse mestrado, eu sempre procurava me capacitar, me qualificar para um futuro próximo fazer um concurso ou para um Instituto Federal ou para uma universidade, seja qual for, pública, privada. E aí foi realmente o que aconteceu. Quando eu terminei o meu mestrado, eu defendi em dezembro e vim fazer o concurso da UERN em 2001, salvo engano, 2001. E fui chamado para assumir a UERN em 2003, trabalhando com as disciplinas de aprendizagem e desenvolvimento, que eu tinha toda uma formação junto ao professor Rui. E esse momento, quando eu entro nessa universidade, em 2013, antes de 2013, nós criamos, saiu até uma matéria essa semana agora no portal da universidade, um laboratório de biociência do movimento humano. Esse laboratório ele foi criado com muita ajuda do professor Zé Fernandes Filho, o pessoal da FANE, e, paralelo, eu fazia meu doutorado na faculdade, na Federal aqui do Rio Grande do Norte, na área da saúde. Terminando meu doutorado, nós consolidamos o laboratório e passamos algum tempo fazendo esse laboratório. Nossos colegas foram também saindo para fazer a sua titulação, e eu, em 2012, crio o Laboratório de Alfabetização Motora, que esse laboratório passou a ser popularmente conhecido como Academia da Criança, que até hoje muita gente confunde, é a Academia da Criança ou laboratório. E esse laboratório, ele passou por um momento muito estressante no começo. A primeira pessoa que tocou junto comigo os 2 anos do laboratório foi o professor Dimas. E o professor Dimas foi fazer mestrado comigo. Então, ele ficava como co-coordenador do laboratório e, ao mesmo tempo, nós tínhamos as orientações para seguir o mestrado. E nessa criação desse laboratório, inúmeras questões foram surgindo, como, por exemplo, qual a linha que vocês trabalham? Qual o objetivo desse laboratório? O que é que esse laboratório está se propondo? E nós começamos a convidar algumas pessoas que trabalhavam também com desenvolvimento infantil, como neuropediatras, psicólogos, psicopedagogos, psicólogos, né, para debater e criar uma fundamentação teórica melhor para a gente poder trabalhar dentro desse laboratório. E aí veio o primeiro questionamento da fundamentação. E quando nós procurávamos uma linha para conduzir o nosso laboratório, nós entramos em conflito, porque a forma que foi nos perguntado foi muito impactante, deixou a gente muito, muito preocupado, né? E a gente até não entendia bem qual era a pergunta. Mas aí depois, com as reuniões seguintes, foi, né, qual a linha? É psicomotricidade? É psicopedagogia? Qual é a linha? Vocês são psicomotricistas? E aí nós começamos também, pelas nossas leituras e nosso grupo, criar uma concepção do que é que a gente queria naquele laboratório, ficar claro o que era a alfabetização motora para a gente, e aí a gente começa a ficar fortalecido, ao ponto de, numa grande reunião, com várias pessoas lá de Mossoró, várias associações, o grupo ter segurança para dizer, nós não estamos preocupados aqui com a linha que nós vamos seguir, nós estamos preocupados com a criança que está dentro desse laboratório, seja com intervenções da psicomotricidade, sejam com intervenções da psicopedagogia, seja da área do desenvolvimento motor. Nossa formação é no desenvolvimento motor, porque nós somos da área da educação física.
Nós não somos da pedagogia, psicopedagogia, não somos da reabilitação, de outra área da psicomotricidade, e nós temos uma proposta diferente, que a nossa proposta, ela trabalha com várias crianças com patologias diferentes dentro do mesmo espaço. E aí começa toda a trajetória de criar material fazendo isso aí. Então, a primeira coisa que a gente seguiu foi o ciclo que o professor Rui colocava tanto, de uma teoria ou teorias para embasar nosso trabalho, os modelos, para criar o programa para a gente trabalhar. E nós procuramos embasar um pouco o nosso trabalho, dentro das nossas limitações, nos estudos do Bronfenbrenner, quando nós encontramos uma solução para discutir algumas questões do nosso ambiente sala de aula, com característica do microsistema, onde o autor coloca que o microsistema precisa ter uma pessoa face a face, seja com um colega, seja com um mediador, um professor, para promover desenvolvimento. E esse microsistema tinha algumas características que também nos clareavam dentro da teoria. A primeira delas, as atividades. As atividades, elas têm que ter significado e persistência. Ora, se uma brincadeira, se um jogo não me interessa, não tem significado para mim, eu não vou procurar desenvolvê-lo para aprender. A segunda parte foi com relação às relações interpessoais. Muito interessante nessa parte. A díade de observação conjunta, duas pessoas, díade de observação, a díade de participação conjunta e a díade primária. A díade de participação de observação, vou dar um exemplo prático. Uma criança, ela está olhando uma atividade e ela não quer se engajar naquela atividade. E ela fica observando. Passa um determinado momento, a bola rola ali perto dela e tudo, ela pega e ela volta para a colega e começa a interagir naquele jogo. Ela passa de uma díade de observação para de participação conjunta, onde nessa participação conjunta ela precisa de 3 elementos, que é a reciprocidade, o equilíbrio de poder e a afetividade. Olha que interessante que isso existe todo dia em nossa sala de aula, na aula de educação física. Tem que ter significado, tem que ter persistência, tem que ser reciprocidade, o equilíbrio de poder. Ora, eu estou comandando a brincadeira, oportunizo, ora, ao meu colega comandar essa brincadeira, esse poder oscila, tendo um mediador aí no meio, e a afetividade. Quando não tem afetividade, não vai ter aprendizado. Eu brinco muito quando eu digo isso, porque assim, você lembra de quase todos os seus professores da escola. Pergunto de química e matemática, muita gente esquece. Porque não tinha aquela coisa de significado para a gente naquele momento daquelas aulas. Pelo menos, particularmente para mim, era um terror. E vem a última, que é a díade primária, onde aquilo que você aprendeu naquele espaço que você estava, você pode levar e transferir para outro espaço. Por exemplo, aprendeu uma brincadeira no colégio e você leva aquela brincadeira para fazer na rua, na sua casa, com seu primo, com seu tio. Então, esses elementos foram clareando a gente em relação à teoria. E a gente foi passando para o segundo passo dos modelos que poderiam fortalecer o nosso caminho. Então, o primeiro modelo que a gente fez foi os 3 estágios do Fitness-Posner da aprendizagem motora, que é o cognitivo, o associativo e o autônomo.
quando a criança vê para internalizar, através do erro e acerto, o movimento, ela depois vai ao associativo, colocando a prática o que ela pensou, e depois ela tem uma autonomia para realizar uma atividade. Muito conhecido esse modelo dentro da aprendizagem motora. O outro modelo que a gente viu foi o modelo do professor Rui, da especialização motora. O professor usou 4 estágios: estimulação, aprendizagem, prática e especialização. Bem voltado para o esporte, que você é estimulado, você aprende para poder praticar o esporte, para ter autonomia para ser um atleta de elite ou de um nível mais alto. E aí nós procuramos o primeiro andar desse modelo, que é o da estimulação, que essa sala que nós temos, ela é uma sala de estimulação motora. E é interessante que o autor, nisso aí, ele coloca que tudo pode, não existe o erro. E é interessante quando ele coloca isso, porque não existe o erro, é uma situação, o tudo pode, aliás, é uma situação entre aspas. Porque tudo pode no sentido de você se redescobrir, você procurar outras formas de fazer aquela atividade. Porque as questões éticas ficam preservadas. Você não pode bater, você não pode beliscar, você não pode morder, você tem hora para chegar, você tem hora para sair. E aí essa parte dessa estimulação ficou bem visível, ficou muito bem trabalhada dentro dessas atividades. A gente coloca um exemplo que tem uma escada lá no laboratório, para as crianças subir, descer a escada, e a gente lá, um determinado momento, eles vão subir na escada. Quem foi que disse que a escada só pode subir de frente? E se eu quiser subir a escada de lado? E se eu quiser subir na escada de costa? É onde entra a questão do tudo pode. É o redescobrir situações. Porque se você for olhar bem, é melhor você segurar no corrimão com as 2 mãos e subir de lado na escada, é mais seguro do que você segurar só com uma mão e subir de frente. Mas, culturalmente, o movimento de subir uma escada, até que apareça outro, é o de frente. O outro modelo é o modelo do Dr. Galarrou, muito conhecido na área de desenvolvimento motor, né? Esse livro de Dr. Galarrou e os livros do Dr. Galarrou, todas as universidades no Brasil que eu conheço utilizam ele nessa disciplina de desenvolvimento. E esse modelo do Dr. Galarrou, ele vem com as fases do movimento reflexo, movimentos rudimentares e os movimentos fundamentais. E os movimentos especializados. Também 4 fases. E o importante para a gente é que ela chegue nessa fase dos movimentos fundamentais por volta de 6, 7 anos, saindo da educação infantil, já entrando no ensino fundamental, que os padrões de movimento, os padrões de correr, pular, saltar, esses padrões já estejam no estágio amadurecido. É importante que essa fase da educação infantil trabalhe para que esses padrões sejam amadurecidos e você depois possa fazer a junção de correr com pular, de saltar, criando habilidades para você desenvolver e levá-la para o resto da sua vida. Outro modelo também que nós usamos foi o da inteligência motora do professor Rui. E esse modelo é muito importante porque esse modelo, quem ajudou no planejamento, onde ele coloca a pessoa, quando ela trabalha só com um brinquedo ou com um elemento em relação a si mesmo, que desenvolve uma consciência corporal, e a criança em relação aos outros colegas, onde ele desenvolve uma consciência espaço-temporal. Isso é importante para nós termos consciência
que a criança, em determinados momentos, ela tem que brincar só, mas ela também tem que brincar em grupo, ela tem que dividir o seu brinquedo, ela tem que dividir o seu espaço, ela tem que respeitar o outro, ela tem que saber o seu limite de passar um material, passar uma bola, chutar. Esses dois, tanto do eu social e o eu individual, quando junta, o professor Rui diz que isso facilita e cria uma inteligência motora através das competências físico-sinestésica, percepto-cognitiva e afetiva, que seria a parte motora, cognitiva e afetiva. Ou seja, a criança, ela deverá ter uma inteligência motora para desenvolver várias atividades dentro da sua vida. Então, essa parte aí são as partes dos modelos que fortaleceram o nosso trabalho. E chegou o programa. Tínhamos a teoria, o que poderia acontecer dentro daquele ambiente, os modelos de desenvolvimento, as fases que a gente tem que trabalhar para conseguir um desenvolvimento dessa criança, e agora vamos criar o programa. E aí nós voltamos ao modelo do Dr. Galahu, quando ele fala nos padrões fundamentais de movimento e as categorias de movimento, locomotores, manipulativos e estabilizadores. Locomotores, atividades onde a criança desloca para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Manipulativa, quando ela possa trabalhar com algum elemento, uma bola, um taco, com a corda. E os estabilizadores, onde seja evidenciado seu centro de gravidade com rolamentos para frente e rolamentos para trás. E é muito interessante essa estimulação, porque há um tempo atrás nós fizemos um trabalho com os alunos do 8º período do curso de Educação Física para analisar se eles tinham os padrões para 6 e 7 anos de idade amadurecido, e muitos alunos que estavam se formando não conseguiam atingir todos os níveis de maduro. O rolamento para frente, por exemplo, é um que dá muito problema com o pessoal adulto. Não sabe fazer o giro para frente. E se você provocar o giro ao contrário, aí é que complica mais. Então, são questões que ficaram meio que adormecidas nesse período da escola. Porque, paralelo a isso, a educação física cada vez mais foi perdendo seu espaço para os esportes, para as modalidades esportivas. Mas veja que coisa interessante. Se eu não tenho uma educação física forte na escola, como é que eu vou ter atletas fortes? Como é que eu vou desenvolver esses padrões para criar essas habilidades para ele poder ser um atleta? Então, é um erro muito grande que aconteceu na educação física, provocando essa falta de habilidade numa grande parte da população. E aí, com esse programa, estabilizadores manipulativos e locomotores, nós conseguimos montar as nossas atividades dentro do LAN. E como é o LAN? O LAN ele funciona 2 vezes por semana, a criança vem com aulas de 50 minutos, e elas participam segunda e quarta, e a outra turminha terça e quinta. Semestre passado, nós terminamos com 52 alunos matriculados no LAN, com crianças de 2 a 6 anos de idade. Foi interessante também esse processo do LAN, porque quando nós abrimos o LAN, um dos seus objetivos era que essas crianças chegassem ao LAN para ser estimuladas para poder incorporar esses hábitos saudáveis para levar para a sua vida e tal, dentro das escolas. Mas aí começou a aparecer uma criança autista, começou a aparecer os gêmeos com síndrome de Down,
ou com a síndrome de Soltz, uma síndrome raríssima. Começou a aparecer Down, e aí foi outro problema de conflito dentro do grupo. Mas esse aí foi facilmente resolvido. Por que não juntar um Down com um autista e eu, né? Então, vamos juntar. Vamos juntar, a gente bota, se botar 3 crianças na sala, bota 3 monitores e a gente vai tentando, o espaço é pequeno, não dá para... Mas vamos fazer esse teste. E eu acho que foi outro grande diferencial do laboratório de alfabetização motora. Porque nós assistimos até algumas cenas que você pedia para um autista ou um Down, e aqui a gente quebra aquela ideia que o autista ele não interage, né? A gente pedia para ele fazer alguma atividade, eu participar, e ele não fazia. A gente partia para outro cenário de atividade, quando olhava aquela atividade, por exemplo, era para subir a escada, você se virava, ele ia sozinho lá e fazia. Ou seja, ele seguia, se espelhava nos colegas para fazer o movimento. E aí, nós vimos que essa metodologia que estava sendo empregada de usar várias patologias, e como é que a gente escolhia essas crianças? Pelo biotipo. Procurando deixar todos da mesma... A idade ficava muito variável, 7 anos, 6 anos, com 5, mas o biotipo era uma faixa etária que a gente podia fazer isso. Então, essa alfabetização motora é exatamente tentar fazer esse movimento nesse paralelo com o letramento, que a criança também seja alfabetizada no seu movimento, respeitando a individualidade biológica de cada criança e tendo uma ação pedagógica crescente. Quando eu digo ação pedagógica crescente, se ela vai evoluindo, eu não posso ficar com as mesmas brincadeiras que eu estou fazendo ali desde o começo do ano. E um grande cuidado que tem que se ter quando está com o autista é a mudança de cenário, que tem que ser muito bem cuidada, porque ele gosta de rotinas, mas não quer dizer que gostar de rotinas é não conhecer, oportunizá-lo a outro tipo de atividade. E aí, quando o Dimas termina seus 2 anos do mestrado, vem Kátia Camila para fazer mestrado comigo também, que começa a aproximar as famílias ao LAN. Dialogar com as mães, dialogar com os pais, criou um vínculo afetivo muito grande, né? E fez um trabalho maravilhoso com a ajuda do professor Zé Carlos, de Portugal, da Universidade Trás-os-Montes, onde usou um instrumento, o TEME, que, através de uma filmagem, você estratificava o ambiente e depois, pelo filme, você via o deslocamento daquelas crianças ali. E hoje isso está sendo muito usado com times de futebol, para analisar os adversários. E nós tivemos a sorte de ter o professor Zé Carlos nesse período, e Cátia principalmente, que o trabalho dela do mestrado foi com isso. E houve um fato interessante, que o autista do nível 3, que é taxado como que não interage, as filmagens mostraram que existia um deslocamento muito grande dele dentro da sala. Isso aí foi muito gratificante, tanto para o professor Zé Carlos, como para a Cátia, e particularmente para mim também. E aí nós tivemos uma perda grande. Quando a Cátia termina o mestrado dela, ela veio a falecer, deixando um rastro de alegria muito grande, porque ela foi uma pessoa que contribuiu muito com aquele LAN, muito com as mães, tanto é que as mães são até hoje ainda apaixonadas por Cátia, e as crianças, ela passou 2 anos dedicada àquele programa. Foi uma perda muito grande para a educação física, para Mossoró, porque ela tinha muitos planos de trabalhar com esse projeto fora, e as crianças perderam muito também. Depois de Kátia, nós tivemos Tatiana e Caio fazendo mestrado. Então,
Normalmente eu tinha 2 alunos de mestrado, um fazia em outra área, e eu trazia sempre um para ficar comigo no lab. E Tatiana fez também um trabalho onde ela procurou desenvolver questões ligadas a oportunidades motoras do ambiente da casa dessas crianças, e a gente sempre fazia, né, eu estou fora, avaliações sistemáticas do PDMS-2 dessas crianças acompanhando, e ela fez um paralelo dessas atividades e o desenvolvimento do PMD dessa criança. Também teve um fonoaudiólogo, professor Caio, que fez um trabalho com a audição da criança, os autistas em movimento, estudando as ondas e tal, dos níveis dos autistas, que o autista tem, vocês sabem, uma grande relação com a audição, com o som, né? Eles não se dão muito bem com o som. E esse trabalho de Caio foi feito nessa linha. E aí eu termino meu ciclo de mestrado, com minhas 10 orientações no programa de pós-graduação, e começo a me preparar nessa fase que eu estou agora da aposentadoria. Então, gente, o laboratório, ele é grátis, não paga, né? As crianças chegam, faz uma avaliação com a gente, traz um laudo da pediatra, a pediatra, quem tem competência para dizer o que essa criança, com a patologia que ela tem, e uma coisa me deixa muito inquieto, é que cada vez mais o laudo das crianças com autismo está sendo colocado, né? Crianças com 1, 2 anos, que os grandes estudos dizem que não é bem por aí, é uma fase um pouco adiantada, então, e já vem com esses laudos cada vez mais, né? Também me preocupa uma comercialização, essas questões dessas atividades, né, na parte privada, porque existem outras formas, no meu entendimento, de ser trabalhado, e, infelizmente, a clientela, principalmente de Mossoró, é uma clientela muito carente. Se você vai num centro de atendimento infantil, você vai ver que estrutura não tem, as brincadeiras são de garrafa PET, cabo de vassoura, né? Isso aí, você pode fazer alguma atividade assim? Pode, não sou contra as coisas recicladas, mas a estrutura que o governo, a prefeitura oferece, ela é muito enfraquecida, muito pobre para as crianças. As crianças merecem mais atenção em relação a isso. Então, hoje, a peteca vai cair na mão da professora Rafaela, que vai assumir junto com o grupo, e ela sabe que também eu estou saindo por questões naturais da vida, da minha aposentadoria, mas ela não vai ficar desamparada, ela não vai ficar abandonada. A professora Rafaela está terminando um doutorado dela, ela trabalha com crianças e adolescentes, ela tem competência para isso. Tatiana terminou o mestrado dela, educação física, vai estar terminando pedagogia, né? E o professor Dimas também já está aí com a bola aí para entrar no doutorado. E eu acho que isso aí é fortalecimento, e agora disseminar essa semente desse laboratório de alfabetização motora, ou qualquer nome que queira ser colocado. Contanto que saiba que tem uma clientela que está precisando de ajuda. E eu digo muito aos meus alunos quando vão fazer estágio lá. A primeira coisa que você quer, professor, eu não sei, não trabalhei e tal. Você gosta de criança? Se você não gostar de criança, não vá trabalhar com criança. Para sair de lá e tu morta de cansado, o dia hoje foi. Não, não vá. Quantas vezes eu já gosto, é porque aqui está um momento mais acadêmico e tal, mais sério. Mas quem me conhece, quantas vezes a gente chegou ali brincando e faz brincadeira naquele lã ali e tudo. Ao ponto de ter colegas minhas de trabalho, não amadurece nunca, não vou amadurecer nunca, porque eu não posso perder esse lado que eu tenho dessa criança dentro de mim para trabalhar com criança. Então, quem quer trabalhar nessa linha, tem que ter muita paciência, tem que ter muito amor do coração, tem que gostar muito de criança. E aí, gente,
é o que eu acho que eu tinha assim, para conversar com vocês, porque são 19h50, né, e eu não queria me estender muito, mas dizer da minha alegria, da minha felicidade por esses 18 anos que eu passei na UERN, e estou à disposição, na medida do possível que eu puder ajudar qualquer município, qualquer cidade, qualquer associação que queira que eu possa colaborar com a criação de algum núcleo desse de estudo, ou de atividade, eu estou à disposição de qualquer pessoa. Não se preocupe com dinheiro. Não se preocupe com dinheiro. Isso aqui não tem negócio de dinheiro. Isso aqui é uma missão que eu tenho na minha vida e eu procuro passar para meus alunos e passar para todos os meus colegas. Então, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Espero que tenha correspondido um pouco à expectativa de vocês. Eu estou à disposição para algum questionamento. Professora Irani? Professora Irani, seu áudio está desligado. Por favor, ativar. Obrigada, Rafa. Então, nós queremos agradecer ao professor Humberto, e nós temos aqui no chat uma pergunta. Manuel Andrade, nosso aluno, né? Ele pergunta quais atividades poderiam atrapalhar o processo de alfabetização, professor? Atrapalhar? Bom, pelo que eu estou entendendo, ele está perguntando o que não deveria ser feito. É isso? Eu acho que é isso que ele está perguntando. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? Nas crianças típicas, entre aspas, ditas normais, existe todo um padrão de desenvolvimento pelas idades. As crianças que têm alguma patologia como Down, autistas, eles não vão acompanhar esse movimento da criança típica. O que a gente tem que tomar cuidado é para não pedir ou não tentar que a criança faça alguma atividade e ela não esteja de acordo com o seu estágio maturacional. A gente brinca e às vezes diz assim, eu pedi várias vezes para fulano fazer tal atividade e ele não faz. Mas aí, o que é que está acontecendo? Provavelmente, ele não esteja maturado o suficiente para compreender aquele tipo de atividade. Você vê muito isso na brincadeira, por exemplo, uma brincadeira de garrafão. Aquele que arrodeia, fecha o garrafão. Você manda fazer atividade ou o gato pega o rato. Todo mundo corre para um lado, a criança corre para o outro. Ou foi falta de atenção quando estava sendo feita a questão, ou ele ainda não tinha uma maturidade ainda suficiente para colocar naquilo ali, naquele momento daquela atividade. Você vê muito isso com criancinhas pequenas, a gente brincando, os adultos com criança. Coisa mais simples, rodear uma bola, ele vai rodear pelo outro lado, ele bate em você, porque ele não tem maturidade suficiente para fazer aquilo. Então, procura de referencial o que deve ser feito, desenvolvido no padrão normal, uma criança dita normal, e você vai seguindo de parâmetro para crianças que têm algumas necessidades especiais, ou a criança mesmo normal, ela pode ter um atraso muito grande, e você vai diminuindo a intensidade das suas atividades para poder chegar numa atividade que corresponda às necessidades, o significado dele para ele poder existir. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a faixa etária que o profissional da educação física precisa ter uma maior atenção para a estimulação das crianças? Os estudos da neurociência, que não é muito a minha área, que eu leio en passant, muito pouco, diz que o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso e do cérebro,
por volta de 6, 7 anos, até 6, 7 anos, é o período onde as maiores informações, as sinapses que podem ocorrer nesse período de riqueza de aprendizagem para as crianças. Então, quanto mais cedo você começar a estimular uma criança, principalmente na educação infantil, vai servir como se fosse uma bagagem motora para futuras atividades mais na frente. Aí o que é que a gente vê? O inverso. As escolas não oportunizam na educação infantil atividades para as crianças, são atividades extremamente reduzidas a cortar, colar, né? Onde as atividades de pular, correr para frente, para trás, passar debaixo de uma cadeira, subir, essas atividades são deixadas muito de lado, e aí é o período que a criança deveria mais estar vivenciando isso. Mas, então, a educação infantil é o campo fértil para se desenvolver e estimular as crianças. A professora Maria Adegnelva, ela pergunta se o senhor acredita ser possível se incentivar e criar um laboratório ou sala especializada para trabalhar a alfabetização motora nas escolas públicas. Sim, sim. Se você prestar atenção, em Angicos, depois sentido Mossoró Natal, tem uma curva e tem uma escola, uma pré-escola. Aquela escola, ela foi construída, várias escolas de educação infantil, elas têm até o padrão igual, tem como uns lápis, são coloridas. Aquela escola, ela tem um monte de material naquela escola, ela tem sala, ela tem concha acústica naquela escala para brincar de teatro, de música, de qualquer coisa de apresentação. As escolas, elas estão equipadas. Eu fiquei impressionado que eu fui uma vez com os alunos do estágio do PAFOR, todo o material engavetado. Engavetado não, encaixotado. Né? Então, o que precisa é uma qualificação forte do profissional da educação física para trabalhar na educação infantil e a defesa de ser um profissional de educação física. Porque o profissional da educação física, ele está ligado ao movimento. Se você bota uma professora, se tiver alguma professora ouvindo aqui, entenda pelo lado que eu estou querendo colocar, que é de suma importância a professora na escola, claro, né? Mas eu estou colocando do profissional de educação física. Porque você veja que as crianças, quando elas vão para as atividades, a pedagoga, ela não tem uma formação forte para desenvolver essa questão do movimento, que está tão presente na Base Nacional Curricular, né? Falando desse eixo, desse movimento. E aí eu acho que a gente tem que lutar sempre para existir o profissional de educação física nas séries iniciais, na pré-escola, para poder ter esse olhar diferenciado do movimento e trabalhar junto com a professora. Aí sim, a gente ia formar uma criança vendo ela no sentido amplo das atividades motoras, cognitiva, afetiva, com todo um desenvolvimento para a vida. A professora Nádia Brito, ela diz que fez um trabalho de intervenção com as crianças com Down e foi preciso adaptar várias vezes as atividades, pelo fato da interação deles com essa atividade. O senhor pode falar para a gente sobre isso? Nádia, né? Nádia, exatamente, é o que eu estou colocando aqui, né? Quando você trabalha com crianças autistas, com crianças Down, o seu planejamento, ele não pode seguir um planejamento de uma criança típica. O planejamento da criança típica é para dar o norte. Mas essas crianças, ela por si só, já tem um desenvolvimento motor, principalmente, né, e cognitivo, um pouco atrasado. E aí nós temos também que ter a percepção
de que essas atividades, elas vão ter que ser adaptadas. Mas aí eu chamo a atenção para a gente respeitar essa criança, para a gente encantar essa criança, para ela poder se engajar nas nossas atividades. Porque a partir do momento que você cria uma afetividade muito grande com o seu aluno, você começa a desenvolver outras e outras atividades. E aí, gente, o planejamento é fundamental. Eu não posso ir para a minha aula, mas eu vou fazer o quê? Não sei se ele está de boa, se ele tiver. Mas, professor, tem um detalhe aí. Se eu programei atividades locomotoras para ele, e ele não está afim de fazer. Bem antigo, né? O planejamento é flexível. E você tem que ter competência enquanto profissional para adaptar essa realidade que você vai encontrar naquela aula. Por exemplo, no nosso planejamento, segunda-feira, atividades locomotora, muito. Atividades estabilizadoras, pouco. E equilíbrio, menos. Manipulativo, menos. Qual era o objetivo? Locomotor. Se ele não conseguiu fazer, não quer o locomotor, e ele quer chegar e pintar lá o dia todo, vamos pintar. Um momento a gente tenta negociar. Se ele não quer, eu não posso forçar a criança a fazer uma coisa que ele não quer. Lá no nosso laboratório, quando nós convidamos uma psicóloga, ela queria que nós fizéssemos o acolhimento com as crianças antes de começar a nossa aula. E não queria que as mães participassem da aula. E aí, nós falamos para ela que, como é que eu ia controlar no acolhimento, de mandar para sentar num círculo, um autista, um Down e um hiperativo. Se ela conseguisse fazer isso, eu saía da minha sala. E a mãe, ela tem que participar nos primeiros momentos, porque a mãe tem que dar o feedback das necessidades e dos anseios daquela criança. Quando a criança bota a mão no pipiu, é um sinal que ela quer fazer xixi. Isso aí a gente entende. Quando ela bota a mão aqui, é porque o som está alto. A gente entende. Mas tem outras sensações que ela transmite que você não consegue captar. Então, a mãe, é importante que ela passe isso para o professor, aqui está assim e tal. E aí, o que é que a gente fazia? A gente brincava e dizia, agora vai para o desmame. Tirava a mãe nas outras sessões da sala, tem um vidro, ela ficava olhando as atividades, e depois ela ia com o grupo de mães jogar dama, baralho, umas atividades que a gente deixava ali para as mães passar o tempo também. Isso é importante. Isso é importante que essa criança crie essa autonomia, essa independência, para poder ela vencer os obstáculos dela da vida. Só isso aí no LAN já é uma coisa altamente importante. É diferente de você atender uma criança para fazer uma terapia, onde está a pessoa e o aluno. 2 vezes por semana, 50 minutos, né? Que tem até uma frase eu estou lembrando quem é o psicólogo, era a criança com um ser estranho, num ambiente estranho, por um determinado tempo também estranho. Então, isso é que você não cria o vínculo. Isso é que é difícil de ser trabalhado, porque você fica atendendo essa criança individual. E aí tem momentos para individual e tem momentos para grupo. Então, lá no LAN, a gente trabalha muito também essa parte da socialização dela criança com o outro. E é interessante que um comece a respeitar o outro, dentro dos seus limites e as suas capacidades de realizar suas tarefas. Nós temos ainda 2 questões, professor. Professor Alisson Alves, ele faz o seguinte questionamento. Atualmente, com os avanços das tecnologias, as crianças, cada vez mais precocemente, estão utilizando com muita frequência celulares, tablets e coisas do tipo. Nesse contexto, quais as consequências que essas crianças podem sofrer?
Muito bem. Muitas, do meu ponto de vista, muitas, né? Aqui em casa, a gente tem contato com crianças e a gente vê isso, e é uma coisa que está se tornando muito séria. A criança não brinca, não interage, ela pega o computador, fica brincando, entendeu? E agora, essa semana, saiu uma coisa bem interessante, que eu acho que é o PDMS-2, doutora Nádia Valentini, com o professor Copeto, da Universidade de Santa Maria, mais uma professora dos Estados Unidos, aquela avaliação que a criança faz, tem lá um exemplo, saltar, e você pedia para saltar e avaliando ela, eles agora estão disponibilizando no celular, onde a criança vê as atividades e fica fazendo. Então, é uma forma que provavelmente vai ocorrer isso, porque o celular e as tecnologias não vão parar nunca, mas algumas atividades que a gente coloca essas crianças para ficar ativa. Estava vendo semana passada, tem um programa no Canadá que é atividade para alfabetização do movimento. Um grupo que, quando terminou a Olimpíada no Canadá, acho que foi no Canadá ou a última Olimpíada, eles viram que o nível de atividade física e de aptidão física da geração adolescente para adulto do Canadá era altamente fraco. E eles criaram essa associação e começaram a trabalhar junto com os pais e tudo. E tem muitas temáticas agora para ser trabalhado em tempo de pandemia e tal. E eles usam a tecnologia do computador, do celular ou do tablet e tal. Mas tem toda uma programação por trás para você estimular essas crianças a fazer isso aí. Aquela questão de sentar e ficar horas e horas olhando celular e tudo, aquilo está sendo um mal muito grande para as crianças. As crianças precisam, doutor Carlos Neto, né, voltar a ser criança. As crianças precisam brincar. As crianças precisam ter contato com a natureza. As crianças precisam botar o pé no chão, botar o pé na areia, né? Voltar à nossa época de criança. Quem está nessa sala aqui, com certeza teve uma infância muito rica, ainda, né? E essas crianças estão precisando fazer disso. Vamos colocar essas crianças para atividades junto com a natureza, dando significado para poder persistir nesse brincar, nesse jogar, nessa atividade. Bom, nós temos dois professores, José Oliveira de Nascimento Filho e Larissa Nayara, que estão fazendo questionamentos que eu vou convidá-los a assistir as lives seguintes, que serão com a professora Rafaela, que vai falar exatamente sobre essas atividades que a gente deve programar, né, para as crianças em casa, nos tempos de pandemia, como também o professor Dimas. Mas eu vou juntar a pergunta do professor Melquisimiel e da professora Vera Brick, que é sobre a atuação do profissional, né? Qual a importância do professor de educação física na educação física infantil? E a professora Vera ainda acrescenta que na educação física, infantil, por que não incluir o professor de educação física nos CEMEGs? Eu já visto que esse profissional, né, atende essas crianças, que quem atende são os pedagogos, como o senhor já falou. Então, essas duas perguntas, elas falam sobre a importância do professor de educação física na educação infantil. Bom, com relação à educação infantil, já existe, né, algumas prefeituras que ela já abre concurso para o profissional de educação física, trabalhar na educação física e tal. E nesses outros campos, é uma luta de classe, é uma luta da categoria, entendeu? É uma luta da categoria, da gente poder trabalhar nesses ambientes. A gente tem que ser fortalecido, mostrar o que é que a gente está trabalhando. Porque, olha só, gente, quem trabalha na educação infantil no Ceará são os psicomotricistas, não são os profissionais de educação física. Mas o psicomotricista,
ele não é formado, ele não tem uma graduação. É um curso que se faz depois da graduação, uma especialização em psicomotricidade. Não existe, pelo menos aqui no Nordeste, esse curso de psicomotricidade de graduação. Então, a gente está perdendo espaço. E a psicomotricidade, ela tem os objetivos dela, vai cair naquilo que eu falei para vocês. A gente tem que ver o bem da criança. Se a criança vai trabalhar com os conteúdos da psicomotricidade, da educação física, da psicopedagogia, mas se você for separar e pegar o histórico da psicomotricidade, antigamente a psicomotricidade, ela trabalhava com reabilitação de criança. E depois ela muda, depois de um surgimento muito forte da psicopedagogia, ela passa para outra roupagem, psicomotricidade relacional. E quando a gente fala o eu social em relação ao outro, eu estou falando dessa relação também, entendeu? Quando eu falo de afetividade, eu também estou falando desses elementos que a psicomotricidade fala. Então, a luta da gente tem que ser de uma formação que nós tivemos de 3 ou 4 anos numa universidade, para trabalhar lá um eixo que tem movimento dentro da BNCC, que nos credencia e nos dá competência para desenvolver nossas atividades lá. Isso aí é uma luta de classe, de categoria. Os mais fortes vão ter direito a isso, vão conseguir. Foi muita luta em Mossoró, conseguiram que esse profissional trabalhasse. Agora é ir atrás de concurso, é procurar as creches. E é interessante que quando a gente trabalha nos estágios, no estágio 1, que é educação infantil, que os nossos alunos vão para as creches, quando ele termina seu estágio, as diretoras e as professoras ficam encantadas com as atividades que os nossos alunos realizam dentro da escola. E se ele fizer estágio em escolas públicas, particulares, eles são contratados. Tem muito caso disso. As públicas é que fica mais complicado, mas as particulares são contratadas. E eles ainda voltam para fazer atividade fora dos seus estágios, convidados pelas direções das escolas. Então, isso aí é uma luta que a gente tem que se juntar, estudar, se embasar, para poder reivindicar o nosso espaço no mercado de trabalho. Bom, nós estamos já no tempo da live, mas nós temos uma pergunta que fala exatamente sobre... O professor Beto Cassiano diz que o projeto do LAN é um projeto que deu certo e que serve de espelho para uma disseminação. E ele ainda pergunta se existem outras instituições que já copiaram, né, já aderiram a essa ideia de uma escola, né, de alfabetização motora. Já. Professor Dimas, quando trabalhou em Mossoró, na UNP, ele começou a implantar lá um projeto desse também, né? Infelizmente e felizmente, ele teve que voltar. Foi convidado para vir para o campus de Natal, e em conversa recente, ele já está pensando numa possibilidade de abrir um projeto de extensão aqui em Natal, no mesmo modo. Talvez ele não abra com o nome lá, depende da instituição ou academia da criança, mas aqui a filosofia seja a mesma. Como a professora Tatiana já atende várias crianças em Mossoró em casa, né? Ela tem aquelas sessões que ela trabalha na casa, dentro dessa mesma perspectiva também. Futuramente, ela, terminando pedagogia e com já tendo mestrado e na educação física, ela tem muitas possibilidades de abrir um espaço para ela também e trabalhar nessa iniciativa privada. Então, isso aí... Por isso que eu digo, onde eu puder contribuir e ser chamado para isso aí, eu vou com a maior tranquilidade do mundo, porque a ideia é que isso vá se abrindo. Nós criamos nossos alunos para ser, depois que se formam, amigos e multiplicadores. Então, a minha felicidade é enorme quando eu vejo que um aluno está tentando seguir isso aí, tentar abrir esse espaço. Uma felicidade enorme quando eu vejo Rafaela, que foi minha aluna aí da faculdade, hoje professora, assumindo essas funções que eu estou deixando,
que, diga-se de passagem, era uma preocupação muito grande do reitor. Sempre que eu conversava com ele disse, esse projeto não pode acabar, eu sou louco por esse projeto. Quem vai tomar? Calma, reitor, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E aí a gente está todo mundo caminhando para dar tudo certo, né? Vamos abrir lá em tudo que é canto aí, ou sala de estimulação, como vocês queiram chamar, mas vamos abrir. Pessoal de Açu aí, Associação dos Autistas, já está com um projeto aí também para abrir uma sala, viu? Bom, então agora para finalizar, professor Humberto, eu vou abrir um espaço para um amigo seu de Colégio das Neves. Professor Omar, quer falar com o senhor? Boa noite. Começo já lhe dando os parabéns. E é uma honra e um prazer quase sexual estar lhe vendo aqui nessa live, tá certo? Quando eu entrei um pouco atrasado e entrei justamente quando você estava falando da dificuldade das rotações no eixo transversal, a rotação para frente ou para trás, né? E eu não percebi antes dessa fala o que você falou a respeito se há com crianças com deficiência ou não. Então eu digo o seguinte, quando eu estou sugerindo propostas, né, para que alguém faça que alguma criança normal, né, procure adquirir habilidades para melhorar essa consciência sinestésica através da cambalhota para frente, tá melhorando? Tá bom o som aí? Tá ótimo. Pronto. Aí eu estimulo sempre voltar lá no início da formação da criança, estimulando com a quadrupedia, engatinhar, quer dizer, exercitar ao máximo o leque motor em função da quadrupedia, né? Para ela ir avançando na cambalhota para frente, depois para trás, e desenvolvendo essa habilidade que é necessária para a cambalhota. Porque dessa cambalhota, mais tarde, se a gente levar para o esporte, eles vão fazer o mortal para frente, o duplo mortal para frente, o triplo mortal para frente, estendido, carpado, esticado e assim por diante. Isso trabalhando com a iniciação à ginástica artística. E aí a minha pergunta é o seguinte, quando você está lidando com a criança e que você quer estimulá-la a vivenciar essa mesma rotação, essa mesma cambalhota, e você não consegue, né, com as habilidades que você está estimulando, se você não faz um resgate, você não volta lá no início, né, da estimulação motora da criança com deficiência, para ver se isso facilita, né, se essa habilidade não facilitaria o aprendizagem, né, dessa cambalhota. Omar, o que eu posso lhe responder assim é o seguinte, quando a gente coloca essas crianças, nós temos na sala, nós temos uns colchões, que eles são invertidos, sim, né, para as crianças fazerem essa atividade, então a gente faz isso de uma forma muito lúdica, sim, entendeu? E entre aspas, um circuito que ele vai fazendo atividade, então tem hora que ele passa por baixo de alguma coisa, tem hora que ele entra num túnel, ele passa, e a gente vai procurando estimular vários grupos musculares e várias situações para que ele consiga ter essa autonomia de fazer esse rolamento um dia, tirando o colchão e já estando no chão, entendeu? Uhum. Então, é assim que a gente trabalha lá, procurando dar estímulos. Quando a gente vê, tem criança que passa o semestre todo e não consegue, entendeu? Tem medo de fazer, né? Você tem ideia, tem criança que a gente bota a barra, tem uns elementos de ginástica olímpica lá, a gente bota as barras e pede para ele caminhar na barra com 20 centímetros do chão, né, 10 centímetros a barra, e eles não conseguem andar. Quando pega na mão da gente, só falta torar a mão da gente, segurando, pelo andar de um lado para o outro. Então, aí, isso não é uma característica da criança com deficiência, porque os normais também são assim, entendeu? Não, pode. Aí o que é que os estudos apontam? Que muitas vezes esse medo, isso aí é algum trauma que tem o familiar, dessa insegurança, né? Você chega numa escola, quando você é muito abraçado pelas crianças, pega na sua perna, tio, aquilo é uma carência afetiva grande, que a gente também tem que ir suprindo na medida do possível e conseguindo essa segurança dessa criança para fazer isso aí. Então, mesmo a criança, entre aspas, ela seja normal, sem nenhuma patologia,
mas ela pode ter Claro. um déficit motor grande, entendeu? Claro. E aí a gente vai dar o quê? Suporte de segurança, de afetividade, para ela conseguir deslanchar e poder realizar esse movimento dela. Excelente, valeu, respondeu. Obrigado, viu? Pensei que você ia falar da nossa viagem para Brasília. Não, já chega. Aí encerrar a live agora. Bom, Beijão. Valeu, cara, que bom. nós vamos aqui encerrar essa live de hoje e agradecer ao professor Humberto e a todas as pessoas que participaram, que mesmo sendo amigos acadêmicos, amigos particulares, colegas, alunos, passam a partir de agora a ser também amigos do LAN. Então, eu deixo a palavra de encerramento ao professor Humberto. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais a vocês. Quem me conhece, né, muito próximo a mim, tem várias pessoas que estão assistindo aí, mas hoje, especificamente, Rafaela, Dimas e Gringa, que a gente começou aqui, e Tatiana, mais cedo na live, né? Eu disse, no começo apareceu, eu estou nervoso. Aí Rafaela disse, que é isso, rapaz, que nada, você vai tirar de letra e tal. Mas olha, gente, ficar nervoso não é nada de feio. Não é nada, eu aprendi na minha vida que não é feio. Eu digo muito a Irani, eu fico nervoso porque eu tenho respeito a vocês. Eu fico nervoso porque eu não quero desapontá-los. Eu fico nervoso porque eu quero que vocês, pelo menos, consigam aprender alguma coisa, pela minha experiência, porque eu sou um pouco mais velho do que a maioria de vocês aqui. Então, eu fico também muito feliz de ver 84 pessoas participando dessa live, ex-aluno, encontrar o Mar aqui, um cara que, quando começou a trabalhar comigo, em 82, no Colégio das Neves, né? Eu fico feliz demais. Professora Temes, que eu vi por aqui, tem muitas pessoas aqui que eu estou aqui o olhinho passando, professora Vera, né? A professora Cirlei, a diretora do campus de Caicó. Então, isso aí é a felicidade que traz para a gente, né? Então, eu queria só agradecer a professora Irani, a professora Rafaela, a professora Dimas e a professora Tatiana, que montaram esse cenário para a gente fazer essa live, e convidar vocês para as próximas 3 segunda-feiras, com a live da professora Rafaela, professor Dimas e a professora Tatiana, onde eu vou fazer o papel hoje que a professora Irani está fazendo, ficar intermediando e eles vão fazer a apresentação deles. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão uma hora dessa, numa segunda-feira, a gente batendo um papo e demonstrar minha felicidade e meu carinho de poder encontrar um grupo de alunos tão bom, que foram tão importantes e são na minha vida. Queria também, em nome de todos, deixar um agradecimento especial ao meu querido aluno Pedrinho, Pedro, que trabalhou com a gente no LAN, ele está aqui nos assistindo, que Pedro foi uma pessoa que me deu muita força nos momentos que eu estava triste no LAN. Pedrinho, você é um exemplo de pessoa, de ser humano. Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo. Show! Respeita. Professor Irani e o professor Humberto estão emocionados. Então, vamos encerrar, né? Professor Irani, faça as honras. Segunda tem mais. Rafaela, por favor, faça aí. Ok, então farei. Obrigada a todos pela participação. Como o professor Humberto disse, continuem participando, porque será uma sequência onde vocês poderão agregar mais informações e interagir mais conosco. Então, obrigada mais uma vez e retornem na próxima segunda e nas próximas segundas, tá? Obrigada, professor Humberto, professor Irani, e abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigadão. Não esqueçam de assinar as fichas, tá? Não esqueçam de assinar as fichas.
Parabéns, Beto, Gringa. Foi excelente o trabalho. Minha prima. Mas com o trabalho